Olá, bem-vindo ao podcast Face Yoga Paula Sá e hoje trago uma convidada que já cá esteve, que é a Joana Pinho. Olá, Joana, como é que estás? Tudo bem? Estou Olha, muito bem. Estás ótima. Nós tivemos aqui a conversas de bastidores, tivemos a ver que havia aqui um problema de internet e esperamos que corra bem durante aqui este episódio, que não volte a cair, que não volte a bloquear, a congelar, mas pronto, vai correr tudo bem. Estamos aqui a pôr a nossa energia e aconselho-vos também a quem não ouviu ou não viu o último episódio com a Joana, portanto, para ir ver, porque ele está incrível, foi gravado na FNAC, tivemos em direto, foi assim uma aventura para as duas, não é, aquele dia. E obrigada, Joana, por estares aqui novamente. Obrigada eu, Paula. Já sabes que é sempre um gosto para mim Obrigada. fazer parte também dos teus projetos e conseguir ajudar ainda mais pessoas. É verdade, estamos aqui ao serviço, não é? É mesmo isso que nós pretendemos também. E o tema hoje é diferente, vamos falar também sobre a menopausa. Então, Joana, aqui, porque muitas vezes falamos de menopausa, mas não falamos concretamente o que é que acontece na menopausa. E às vezes as pessoas falam na menopausa, mas há muita coisa que continua a ser desconhecida. Então, mais ou menos, fazer aqui um resumo, um apanhado, mais ou menos com que idade é que aparece e o que é que acontece também ao nosso corpo nesta fase. Assim, a menopausa normalmente pode acontecer entre ali os 40 e 65 anos, sendo que os 40 é considerado uma menopausa precoce e o mais provável é chegar ali aos 50, 51 e no máximo até aos 65 anos. O que é que acontece na menopausa, nesta fase da nossa vida? Existem mudanças grandes e é uma certeza, portanto, nós sabemos que todas as mulheres, quando lá chegarem, então, nestas idades, vamos ter que passar por estas alterações hormonais. Ou seja, faz parte do ser humano, faz parte da vida da mulher e temos que encarar isto como algo positivo. Significa que já temos muita experiência na nossa vida e é algo que só nos está a desafiar e fazer com que nós, mulheres, nos tornemos ainda mais fortes. Pelo menos esta é a minha filosofia. O que é que acontece nesta idade ou nesta fase? Que é realmente um desafio. Nós temos muitas alterações hormonais que levam-nos a vários sintomas. Às vezes acontece a pessoa ter estes sintomas e não está na menopausa, portanto, muitas vezes a pessoa diz, eu já devo estar na menopausa, mas na verdade não está, apenas está com sintomas que, por acaso, alguns são muito parecidos com a menopausa. Irritabilidade, quem é que às vezes não está irritada, não é? Dores de cabeça, ansiedade e depressão, que cada vez é mais frequente nós ouvirmos estes termos, pelo menos. Falta de memória, não é? Muitas pessoas também dizem a falta de memória associada à gravidez, portanto, há realmente muitos sintomas que estão associados à menopausa, mas também há sintomas idênticos que não estão associados à menopausa. O que é que temos que perceber, e isto é importante, que é, nós só é decretado oficialmente que a mulher está na menopausa quando tem 12 meses consecutivos não menstruais. Ou seja, eu não posso estar 3 meses sem estar com a menstruação e assumir logo que estou na menopausa. E o ideal é sempre perguntar ao médico, fazer análise e perceber realmente o que é que está a acontecer na parte hormonal. Portanto, existem mesmo muitas alterações, a nível de pele também, a nível de até mesmo do cabelo, nós sentimos mais queda, sentimos o cabelo bem mais fino, sentimos dores articulares, pode acontecer aqui também afrontamentos, há muitas mulheres que associam os calores, não é? Parece que há períodos do dia que nem está assim tanto frio, mas muito calor, mas a pessoa está ali a suar e não percebe muito bem de onde é que vêm aquelas diferenças de temperatura a nível corporal, e a verdade é que a menopausa também está associada aqui a muitas doenças. Nomeadamente ao aumento de peso, pode existir efetivamente um aumento de peso, existe um aumento da gordura visceral, existe um aumento da circunferência abdominal, existe a sarcopenia. O que é isto? É quando existe uma diminuição da massa magra. Agora, o que é que nós temos que perceber e reconhecer?
é que, estando na menopausa ou não estando na menopausa, isto também pode acontecer, não é? Ou seja, eu posso aumentar de peso e não estando na menopausa, eu posso aumentar a minha gordura visceral e não estando na menopausa, porque o nosso estilo de vida e os nossos hábitos também podem contribuir para tudo isto. O que nós temos é que estar, ou pelo menos estarmos mais atentos à prevenção, que é eu sabendo que vou passar por um momento em que estes desafios podem realmente próprias, porque a menopausa, ela vem, Paula, eu e tu lá chegaremos, ainda não porque somos umas jovens, mas lá chegaremos. Olha, já passei de 40, já estou aqui nos 42, estamos, mas aqui é Já mesmo passaste? isso, mas este episódio é mesmo isso, é para quem está na menopausa, mas também quem está antes, pode preparar, não é? Portanto, e é mesmo isto, eu gosto desta abordagem que tu tens, que é realmente uma fase, ok? Isto é uma fase como muitas fases da vida da mulher, não é? E esta aqui nós já sabemos que ela vem aí. Então, o melhor é nós estarmos preparadas e termos este conhecimento, ajuda-nos a preparar. Então, Joana, e aqui mais uma questão, para quem não ouviu o teu episódio anterior, eu esqueci-me de te mencionar, portanto, tu és nutricionista aqui. Então, Joana, como é que nós nos podemos preparar para esta fase, para recebermos bem esta fase, para acolhermos bem? Quais são as tuas dicas, as tuas estratégias para vivermos o melhor possível, não é? Para quando esta fase chegar, ok, já estou super preparada. Certo, certo. Sim, a primeira coisa é o mindset, que é utilizarmos esta fase da nossa vida como a nossa maior motivação. Okay? Esta acho que é a primeira coisa, porque eu não posso pensar só na menopausa quando eu lá chegar. Eu tenho que me preparar antes. Então, eu, Joana, que ainda não estou na menopausa, nem tu, Paula, tá, que ainda és uma jovem, portanto, nós que ainda não estamos na menopausa, é a altura ideal para nós cuidarmos ainda mais de nós e estarmos mais atentas a determinados pormenores a vários níveis, não só a nível alimentar, mas também a nível de exercício, que já podemos falar aqui mais ao pormenor. Portanto, eu diria que a primeira coisa é mesmo o mindset, responsabilizar-nos de que também os sintomas que podem aparecer estão mais associados ao nosso estilo de vida do que propriamente à menopausa e não utilizar a menopausa como um escape ou como uma desculpa para evitar cuidarmos de nós, até porque cuidar de nós é uma coisa boa e não é uma coisa má. Portanto, acho que isto é a primeira coisa. Também é importante nós percebermos que às vezes podemos ser mal interpretadas em que sentido? Que é, associamos que a alimentação pode impedir ou pode atrasar a menopausa. Não é verdade. A única coisa que nós, a alimentação, podemos fazer é realmente aliviar determinados sintomas, é aliviar ou pelo menos ajudar na prevenção e no tratamento de determinadas doenças. Por exemplo, se eu sei que existe menor metabolismo basal, ou seja, existe um gasto energético de repouso mais baixo quando eu chego a esta idade, então à partida, se eu comer exatamente da mesma forma, ou pelo menos se eu já tiver com obesidade, significa que eu nesta fase posso ficar ainda com mais obesidade, ou seja, vou aumentar mais o peso. Então o que é que eu tenho que pensar? É, quando eu lá chegar, eu não posso estar num estado mais crítico. Eu tenho é que estar muito bem, que é caso exista um aumento de 1 ou 2 quilos, também não é grave. Eu não posso utilizar a menopausa como justificação de eu era normoponderal, ou seja, eu tinha o peso adequado à minha altura, e agora que estou na menopausa eu tenho obesidade. Isso não pode ser, não é? Portanto, atenção aqui à parte que eu gosto muito desta palavra, que é responsabilização, responsabilidade. Temos mesmo que assumir e não utilizar a menopausa como uma desculpa para, não é? Que no que diz respeito ao mindset. Em relação à alimentação, o que é que nós temos que estar mais atentas, Paula? É não só a nível de quantidade, porque realmente eu tenho que ter atenção ao meu peso, ou seja, as quilocalorias que eu estou a ingerir, e se o metabolismo desce, significa que eu também vou ter que baixar a minha energia consumida, ou seja, vou ter que baixar a ingestão de alimentos que estou a consumir, sejam eles quais forem, seja ele riqueza nutricional, seja ele pobreza nutricional, mas também tenho que terem atenção à qualidade alimentar. Não significa que eu não estando na menopausa eu não tenho que ter atenção a isso, ok? Mas aqui tem que ter ainda mais atenção. E há alimentos que nós realmente, ou nutrientes que nós precisamos mais nesta fase.
que é a vitamina D, a vitamina E, o cálcio, o zinco, o magnésio. Portanto, existem vários nutrientes que nos podem ajudar muito neste sentido, a nível de sintomas e também a nível de qualidade de vida em geral. O que é que também é importante perceber, Paula, que é nem toda a gente sente a menopausa da mesma forma. Ou seja, há pessoas que podem realmente ficar com déficits e o corpo reage de determinada forma e há outras pessoas que às vezes estão na menopausa e nem sabem, quase. Então não têm qualquer tipo de sintoma. A alimentação é igual, que é, eu não posso suplementar com tudo isto se a pessoa não tiver déficit, não há essa necessidade. Agora, se eu sei que nós estamos na menopausa, que existem déficits de vitamina D, então aí pode fazer todo o sentido existir uma suplementação, ou pelo menos numa primeira abordagem, começarmos a perceber quais são os alimentos ricos em vitamina D. O que é que também, e isto é uma boa notícia, Paula, que é, não é saudável. Então, o que é que eu digo? Assim, mais fácil assim, não é decorarmos, como temos de decorar estas coisas, mas assim de uma forma geral. Ok, vitamina D, onde é que nós podemos encontrar? Está muito associada à exposição de sol. Eu sei que tem que ser aos 20 minutinhos, não convém ser naquelas horários mais críticos, por causa da nossa pele linda e maravilhosa, certo, Paulo? Então temos que também ter esses cuidados com o protetor solar, certo, Paulo? Certíssimo, certíssimo. Não ouvi. Certíssimo, certíssimo. Tens que usar. Assim, aquilo que às vezes faço é, ok, eu vou expor, por exemplo, mais os braços, as pernas e protejo mais o rosto. Ok. Então, sim, não tem que ser necessariamente o rosto. Aliás, até acho que pode ser mesmo o corpo e não propriamente o rosto. Ter sempre um chapéuzinho, pôr o protetor solar, portanto, é sempre ter atenção a estes pormenores. E também os alimentos que nos ajudam a aumentar aqui a absorção e a produção da vitamina D, que é, por exemplo, o peixe gordo, que as pessoas com facilidade conseguem ingerir, salmão, sardinha, atum. Não é? Os laticínios, por exemplo, o queijo, o leite, as manteigas também podem ajudar, os ovos, especialmente aqui as gemas. Temos também aqui os cogumelos, que constituem aqui uma boa fonte a nível vegetal, não é? E natural, que também pode ser uma boa alternativa. Temos o tradicional óleo do fígado de bacalhau, que na altura, quando eu era miúda, ainda me lembro da minha avó ainda me dar isto, portanto também pode ser ainda utilizado. Portanto, com facilidade nós conseguimos, neste caso, aumentar aqui a produção e a produção da vitamina D. No que diz respeito aqui ao cálcio, apenas chamo aqui a atenção que as mulheres que não ingerem laticínios têm que ter um bocadinho mais cuidado, porque mais facilmente podemos ter aqui déficits realmente de cálcio, principalmente quando estamos nesta fase da menopausa. Então o que é que nós temos que pensar? Ok, se eu ingiro laticínios, é muito fácil nós chegarmos às recomendações. Basta 3 laticínios, que é o suficiente. Ou queijo, ou iogurte, ou leite, que nós conseguimos lá chegar. Quais são os outros alimentos que também nos podem ajudar? Não com tanta biodisponibilidade como os laticínios, mas também nos podem ajudar aqui a aumentar o cálcio, que é, por exemplo, os vegetais de folha verde escura, sei lá, rúcula, couve galega, espinafres, por exemplo. As bebidas, por exemplo, de soja enriquecidas com cálcio, hoje em dia eu acho que o que não falta, felizmente, nos supermercados são alternativas, não é? Aqui aos laticínios, as bebidas fortificadas, e acho que cada vez mais a indústria está atenta a estes também este grupo de pessoas que por algum motivo não consomem laticínios, então temos que conseguir abastecer, ou neste caso ter aqui o mínimo das recomendações. Leguminosas também é sempre muito interessante. Temos os frutos secos, por exemplo o figo seco, temos o tofu, não é? A nível da parte vegetariana, temos as amêndoas, os frutos gordos, portanto existem, lá está, outras alternativas para além dos laticínios para nós aumentarmos aqui o consumo de cálcio. O consumo de cálcio aqui é das coisas mais importantes na massa óssea. Não sei se há um bocadinho disse, mas uma das coisas que nós perdemos... eu disse... não sei, acho que não disse. Que é a diminuição aqui, o risco de osteoporose. E a verdade é que está cada vez a aumentar mais nos últimos anos.
principalmente aqui no caso das mulheres. Depois o magnésio também é interessante e pode ajudar aqui no metabolismo da mulher, é sempre uma mais-valia, também no metabolismo ósseo, contribui bastante, até para ajudar aqui a combater a osteoporose, e também com facilidade nós conseguimos encontrar o magnésio na fruta. Imagina, bananas, quem é que não gosta de bananas? E agora tu dizias, eu não gosto de bananas. Eu adoro. Gostas, eu também. Aliás, eu acho que a banana é daquele alimento, Paula, que cai bem com qualquer coisa. E qualquer receita ela cai bem. Por acaso, há muitas pessoas que me dizem mesmo isto, Paula, que é, Joana, tu fazes muitas receitas, mas todas as receitas que tu fazes levam a banana. Ou seja, parece que eu estou sempre ali a... Mas é porque eu gosto e porque sei que é um alimento versátil e que fica bem em qualquer receita. Mas não tem que ser só bananas, está bem? Portanto, banana, pêssego, ameixa, sei lá, maçã, os citrinos, damasco, abacate, por exemplo, que é uma fonte também de gordura interessante. Também tem muito magnésio, os peixes, os frutos gordos, são sempre uma mais-valia, as sementes, e quando falamos em frutos gordos pode ser qualquer tipo, amêndoa, nozes, castanhas de caju, amendoins, portanto todos eles são realmente interessantes. No que diz respeito ao zinco, que também está aqui muito associado aqui à pele, não é? Que é uma das formas também nós melhorarmos aqui a nossa pele, e ajuda-nos aqui também na produção do colagênio, e se estiver errada corrijo-me, Paula, mas acho que sim, não é? Que é essencial aqui no colagênio e também na nossa massa muscular. De origem animal, o que é que nós temos? Temos a carne, temos os ovos, que é sempre uma mais-valia, e a nível vegetal temos os cereais de fibra, tipo os Albrun, temos que é um bocadinho, eu sei que nem todas as pessoas gostam, que é o farelo de trigo, mas é super interessante, aveia, seja flocos finos, seja flocos grossos, seja farinha, qualquer uma das opções são interessantes. Feijão, por exemplo, feijão manteiga, termossos, impecável, principalmente no verão, não é? Que dá sempre, não acompanhando com cerveja, tá? Quer dizer, não são proibidos, mas os termossos também é sempre giro, e tem também alta riqueza a nível de proteína, e também pode ser uma mais-valia. A vitamina E também pode ser, e também é muito raro, por acaso, não sei se estou a dizer uma barbaridade, mas acho que é muito difícil nós termos déficit de vitamina E. É mais fácil e é mais frequente existir déficit de vitamina D do que vitamina E. O que é que eu recomendo sempre? Lá está, se nós estivermos a ser seguidos por um médico e estamos a ver aqui as análises, nós conseguimos perceber o que é que está em déficit e o que é que não está em déficit. No caso da vitamina E, também, principalmente nós portugueses, que utilizamos azeite em todo lado, à partida não há aqui muitos déficits, mas também se existir, apostar no azeite, apostar nos frutos gordos, apostar nas sementes, que são todas bastante ricas em vitamina E. E aqui, a este nível, a vitamina E está associada à diminuição dos afrontamentos. Ou seja, aquela sensação de afrontamento que normalmente as pessoas na menopausa têm, também pode ajudar nesse sentido. Lá está, são pequenos, não é? Pormenores que provavelmente a maior parte das mulheres até possivelmente já o estão a fazer, só que neste caso temos que ser um bocadinho mais exigentes e certificar o quê? Ok, será que eu estou a ingerir frutos gordos todas as semanas? Frutos gordos todos os dias, se quisermos ser mais exigentes? Será que eu estou a introduzir sementes? Será que eu estou a comer vegetais? Não é? Será que eu estou a comer fruta? Não é? Que nós chegamos a um certo ponto que às vezes comemos mais processados do que propriamente coisas e alimentos naturais e vindos da terra, bem? Não é preciso ali nenhum processamento, mas realmente devemos ter, lá está, sempre atenção a esta questão da qualidade. Até aqui, já disse muita coisa, Paulo, estamos bem. Estamos bem, não sei se queres acrescentar ainda, se queres acrescentar alguma coisa. O que é que podemos acrescentar mais a nível se calhar de alimentos, quer dizer, mas é mais em geral, que é a cafeína, não é? Aqui temos que ter um bocadinho mais de atenção à cafeína e não abusarmos tanto como quando somos jovens e às vezes é 3, 4 cafés, 5 cafés, não é? Aqui temos que ser um bocadinho mais exigentes. A nível de moderar o consumo do sal, sendo que lá está, o sal também devemos ter atenção durante o resto dos nossos dias, não é só propriamente na menopausa. Mas se pudermos o ter ainda mais nesta fase, melhor. Minimizar aqui a ingestão de bebidas alcoólicas, apesar que eu acho que as mulheres não são tão
adeptas ao álcool como os homens, mas a verdade é que ainda há mulheres que também o consomem bastante. Especiarias a nível de picantes, principalmente quando as mulheres têm muitos afrontamentos, quando sentem azia, quando sentem aquela sensação de mal-estar. Se nós estivermos a ingerir uma refeição pesada, com picantes, com especiarias, com tudo e mais alguma coisa, vai fazer com que a pessoa fique ainda pior. Portanto, eu diria que são estas as recomendações assim mais gerais e não muito difíceis que nós podemos começar a introduzir. Outra coisa que eu me esqueci e que é muito, muito, muito importante, não só na menopausa, mas principalmente na menopausa, que é a ingestão da proteína. Nós muitas vezes esquecemos deste pequeno pormenor que a proteína é o que mais nos ajuda a construir a massa muscular. E o que é que acontece na menopausa? Como nós temos esta tendência da sarcopenia, ou seja, nós perdemos massa muscular ao longo da nossa idade, ao longo da nossa vida, significa que nós temos de estar mais preparados para construir e para evitar que isto aconteça. E a proteína aliada a um treino de força é a melhor coisa que nós podemos fazer. Portanto, o exercício tinha que vir, não é? Não é só o alimento, claro que o alimento é importante, eu sou nutricionista e falo muito dos alimentos, mas o exercício também tem que estar aqui presente, porque se eu como bastante proteína e depois não tenho como construir aqui a massa muscular, ou seja, eu tenho o ingrediente, mas não estou a fazer a receita, não me vai adiantar de nada, não é? Ou seja, eu tenho que pegar no ingrediente e tenho que pegar na varinha mágica para fazer a receita. E aqui é quase a mesma coisa, não é? Eu preciso de proteína, sim. As recomendações vai ali de 1 grama a 1,2 gramas por quilograma, consoante o peso da mulher, e preciso também aqui do exercício para reforçar. Portanto, aquela ideia de estou na menopausa, já não é preciso fazer exercício físico porque já não há nada a fazer, é exatamente o contrário. É por eu estar nesta situação ou por eu saber que daqui a alguns anos eu posso lá chegar, então eu vou-me preparar. Eu vou treinar, eu vou mexer o meu corpito, eu vou aumentar aqui a minha massa muscular e preciso de colocar o ingrediente certo para ele crescer melhor. Qual é que é esse ingrediente? É sem dúvida a proteína, que também as pessoas conseguem consumir com facilidade, mesmo as pessoas vegetarianas, é possível nós conseguirmos introduzir aqui muito facilmente a proteína, não só a nível de carne e de peixe, não é? Que às vezes as pessoas associam só a proteína ao almoço e ao jantar, mas também existe proteína nos frutos verdes, também existe proteína nas sementes, também existe proteína no tofu, no seitan, na soja, não é? Que são também alimentos espetaculares, para além dos laticínios, têm sempre bastante proteína e que nós podemos utilizar isto a nosso favor. Não em excesso, atenção, não é agora que estou na menopausa, bota lá pôr proteína para a aveia, mas existe sempre aqui um equilíbrio. Há quem também utilize, por acaso pode ser interessante, mas não está, principalmente a nível da massa óssea, não é muito consensual, mas pode ser também interessante o quê, Paula? Ingerir e suplementar com creatina. Creatina. Tem algumas pacientes nossas que fazem e sentem-se super bem, tem aqui um efeito positivo na massa muscular, na condição física da mulher, mas lá está, é tal questão, que às vezes acontece isto, Paula, que é... o que a pessoa mais quer ouvir é o que é que eu posso suplementar e não propriamente o que é que eu posso mudar no meu estilo de vida, não é? Portanto, é mais fácil. Não é, Paula? Acredito que no teu caso seja, qual é o melhor óleo para eu colocar na cara? Qual é o melhor creme para eu colocar na cara? E quando tu dizes assim, olha, vamos precisar aqui de 10 minutos para esticar aqui a tua pele, tu já pensas 2 vezes, não é que é? Como assim isto? Afinal dá trabalho, afinal não é bem isto que eu quero é saber qual é o creme, eu quero é saber qual é o óleo. E aqui às vezes acontece isto, que é quando nós falamos destes nutrientes, a pessoa associa logo a suplementação. Ok, antes da suplementação ainda há aqui muita coisa a fazer, ainda pode ser através da alimentação. A suplementação é o último recurso. E às vezes as pessoas associam a isto, por exemplo, ok, eu estou a tomar creatina, então não preciso ter mais cuidados. Claro que precisas ter o resto dos cuidados, a nível de quantidade, a nível de qualidade, não é só a creatina que vai fazer um milagre. A creatina pode ser um ponto pode ser interessante. Se a pessoa se sente bem, por que não? Mas temos que considerar tudo o resto que foi falado até agora, não é? E não associar só a isto que é só isto que é o milagre. Por acaso a creatina também está associada à diminuição da depressão e da ansiedade, que realmente as pessoas na menopausa podem ter um bocadinho mais
mais propensão para este tipo de doenças. Portanto, aí pode ser interessante. E pegaste aí em pontos que são muito interessantes. E só aqui um pequeno à parte, só falares de alimentos, não sei que eu fiquei aqui com um leão na barriga, espero que não se tenha ouvido. Assim, falaste aqui de alimentos, eu, tudo que coisa boa, não é? Então, mas é verdade, esta questão que tu disseste, e porque para já as pessoas dizem, eu já estou na menopausa, já é tarde, ou já não há nada a fazer, não é bem assim, é aquilo que eu digo, o autocuidado é para todos, dos 8 aos 80, né? No fundo, é mesmo para toda a gente, e não é só porque já estou assim, não vou, há sempre algo a fazer, há sempre algo a melhorar, e a melhor forma de melhorarmos, não é, de estarmos bem, são estas mudanças de estilo de vida, muito mais do que a suplementação. E quando tu até fizeste a ligação com o yoga facial, sim, eu recebo muitas perguntas, Paula, tenho o rosto descaído, qual é o melhor creme? Eu assim, o creme vai trabalhar a pele, mas não te vai pôr os músculos fortes, então é mesmo aqui o treino, não é assim como no corpo também, eu posso pôr um melhor creme no corpo, porque eu não vou ficar com o corpo tonificado, isso não existe, nós temos que ir trabalhar e também associar o treino, ou seja, o treino do corpo, como o treino facial, com yoga facial, à alimentação, isto é tudo casa, ou seja, aqui a parte até na parte da pele, é muito isto, trabalhar a pele, trabalhar o músculo e depois, se nós não estamos a ingerir proteínas, fica um bocadinho mais complicado, então temos que introduzir sempre também esta ingestão da proteína, como tu explicaste, e muito bem. Até aqui um pequeno à parte, falaste há um bocadinho do café, e realmente é assim, eu já ando a tentar deixar o café há séculos, mas eu adoro, não é o café em si, é aquele momento do café, dá-me um prazer enorme o momento do café, nem é o café em si o sabor, mas é aquele momento, e se eu não tenho aquele momento parece que me falta alguma coisa, e é aquilo que eu sinto, eu bebo um café e tenho que beber tipo uma chávena destas de água. Eu fico super desidratada. Isto é uma chávena enorme, não é? Eu sinto-me mesmo desidratada e acredito que seja muito por isso também falaste que devemos reduzir. Ou há mais alguma coisa além deste pormenor? Esse por acaso é interessante dizeres isso, porque realmente as pessoas não associam que, também não sei se faz diferença, por exemplo, quando bebes café não vais mais vezes à casa de banho, ou seja, nós desidratamos mais, com mais facilidade. Atenção que o café também tem aqui uma coisa positiva, que aumenta aqui também a parte metabólica. Só que a questão é, nesta fase da menopausa, quando nós já temos outro tipo de exigências, este ponto positivo que a cafeína tem no aumento do metabolismo não é assim tão mais importante que reduzir, ou neste caso evitar aqui a parte evitar a desidratação. E também diz respeito aqui à pele, quanto mais desidratada tu estiveres, mais vai afetar a tua pele, portanto é mais nesse sentido. Não é que seja um proibido, e há aqui uma coisa que é interessante tu dizer isso, que é, eu associo o café a um momento, portanto, nem é tanto o café, é o momento do café, porque eu, quando bebo o café, eu estou parada, eu estou a descansar, ou eu estou a refletir o que é que vai acontecer no dia. Então, o que é que eu te posso sugerir à Paula e também às outras meninas, que é, nós podemos reduzir o café como, imagina, em vez de colocar um café cheio, podes colocar um café mais curtinho e diluir com água. É verdade que o café cheio tem mais cafeína que o café curto. Às vezes as pessoas acham que o resto é só água, mas não, vai sempre cafeína. Então o que nós temos que fazer é reduzir a cafeína, que não tem que ser só necessariamente no café. Pode ter também nos chás, pode ter também nos refrigerantes. Há muitos refrigerantes com cafeína. Então o nosso objetivo é reduzir a cafeína. Se nós conseguirmos manter esse momento, que é o momento teu, Paula, ninguém te tira, é o teu momento de donzela, é o teu momento, não tires, continua, ok? Nem que reduzas um bocadinho na quantidade da cafeína, se for o caso, ou seja, colocas menos um bocadinho e diluis o resto com água. E eu gosto de cafés longos, e aí pode ser mesmo, tiras o curtinho, mas o resto és tu que o colocas. E aí já estás a reduzir a quantidade de café e não estás a tirar o teu momento. Portanto, é mais, pode ser uma solução super interessante. Agora, também não é reduzir na totalidade, não há essa necessidade. Eu sou muito apologista que na nossa vida não deve haver extremismos. Tal e qual como não é agora só comer proteína no extremo, não é só comer alimentos com vitamina D, mas também não é fazer de conta que não é importante e que não existe. Tal e qual como o café. Ok, se for um café,
não é isso que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Agora, se estivermos a falar de 4 cafés, de 5 cafés, aí vai ter um impacto brutal vai ter consequências, não é? Mais cedo ou mais tarde, claro que não é de uma só vez. E aqui no que diz também respeito ao café, lá está, aqui no caso da menopausa em si, é também o facto de interferir na retenção também do cálcio, vai interferir em outros nutrientes que nesta fase nós estamos mais à partida em déficit, ou pelo menos precisamos um bocadinho de mais, não é? Então, se nós pudermos ter estes pequenos cuidados, estes pequenos detalhes, acho que faz a diferença. Portanto, não tenho o teu cafezinho, mas com estas... Sim. E tu disseste algo muito importante, porque eu não tomo café logo a seguir à refeição, eu deixo passar um bocadinho, precisamente para não interferir com a absorção, não é? Seja do cálcio, seja do ferro também. Eu tenho esses cuidados, não é? Portanto, mas eu gosto. E sou daquelas que gosta de dizer, eu quero um café cheio. Eu gosto dele bem cheio. Porquê? Porque eu vivi muitos anos no estrangeiro e lá a noção do nosso café cheio, lá é o expresso, lá é o curto. Então, para mim, beber menos que aquilo, acho que estou a olhar assim, estou a olhar para o fundo da chávena, o que é isto? Porque foram hábitos que eu adquiri, não é? Portanto, fazem parte e ficaram. Aquilo enraizou. Ficaram bem, não é? São momentos bons para ouvir. Eu bebo 2 no máximo, eu bebo 1 por dia, às vezes 2, pronto, é isso. E tenho tentado substituir de outras formas, mas não tem o mesmo impacto, não é a nível de sabor, é a nível do momento, sabes? A nível daquela sensação de, ok, é o meu cafezinho, é diferente. Eu essa sensação não consegui substituir. E eu gosto mais do carioca de limão, mas não consigo ter a mesma sensação que tenho com o café. Não é o sabor, é mesmo, não sei, estão aqui, está enraizado, são crenças, é algo que eu teria que trabalhar, mas também eu gosto e vou manter, não é? Então, é isso, sabes que às vezes nós gastamos energia, tempo em coisas que não valem a pena. Ou seja, qual é o impacto que isso teria? Mais vale fazer, e repara, há aqui uma coisa também que nós podemos refletir, que é o impacto que um alimento tem na nossa memória, o impacto que um alimento tem no nosso bem-estar. Por isso é que eu digo que o alimento não é só nutrir o nosso corpo, é também nutrir a nossa alma. E a verdade é que nós associamos alimentos a momentos. E se calhar no teu caso tu até podes estar a associar o teu café a um momento espetacular quando vivias em França ou no teu trabalho antigo, seja o que for, não é? Ou seja, nós associamos estes momentos ou estes alimentos a momentos importantes na nossa vida, a momentos especiais. Faz sentido eu estar a tirar esses momentos especiais? Qual é o impacto que isso vai ter na minha vida? Se não é assim, tanto mais vale continuar. Porquê? Porque nós também precisamos destes momentos especiais e nunca nos podemos esquecer que uma menopausa, por mais que eu esteja a ingerir alimentos ricos nutricionalmente, com todos estes cuidados que eu disse e que levar isto à letra a 100%, se eu não estiver bem a nível psicológico, não adianta. Portanto, se eu não estiver bem a nível mental, a nível social, a nível emocional, até espiritual, qual é o impacto que isto, não é? Ou seja, não sermos extremistas e rigorosos, porque às vezes nós estamos mais preocupados com o ser perfeccionista, em fazer tudo direitinho e estar tudo clean e estar tudo ao nosso alcance a 100%, e esquecemos de fazer o básico bem feito, que é manter as outras áreas da nossa vida pelo menos saudáveis, pelo menos sais, não é? E nós somos um sistema holístico, portanto não podemos dizer que somos só aquilo que nós comemos, também somos, é verdade, mas somos muito mais do que isso. Portanto, somos o que pensamos, somos o que somos tudo, não é? É muito por aí. E eu gosto muito da tua abordagem, porque tens uma abordagem muito geral, muito global, não é focado só, não há proibidos, é muito esta questão de encontrar a harmonia, de encontrar aqui o equilíbrio que vai funcionar bem para ti. Eu vi nas redes sociais há pouco tempo uma frase tua que é: comer chocolate todos os dias pode ser saudável. E quando vi isso, é a minha nutricionista. Encontrei a pessoa que me diz que eu posso comer chocolates todos os dias e que estou a ser saudável. Isto é maravilhoso. É a Joana que eu quero para a minha vida. Engraçado. E sabes que o maior impacto que isso tem na vida da pessoa é a relação que ela está a criar com o alimento. Ou seja, tu acreditas que aquele alimento não te vai fazer mal, obviamente se for consumido moderadamente, não é? Mas não te vai fazer mal, já te vai ajudar a melhorar a tua relação com a alimentação. Se tu tiveres uma boa relação com a tua alimentação, vais também ter uma boa relação com a balança, com o teu corpo, com o espelho, ou seja, tudo vai influenciar. Então aquilo que nós acreditamos em relação ao alimento tem um poder brutal
no meu pensamento e o poder brutal que tem no meu pensamento também vai ter no meu sentimento e este vai ter no meu comportamento. Então aquela ideia de eu estou a comer um chocolate e isto vai aumentar-me de peso, há duas coisas que podem acontecer. Ou eu restringo em demasia, ou então eu como de forma impulsiva. Quando eu como ou quando eu restringo em demasia, mais cedo ou mais tarde eu vou comer de forma impulsiva. Então vai haver sempre o mesmo desfecho, o mesmo fecho, que é comer de forma impulsiva. Então, ok, então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir à raiz do problema, à raiz da questão, que é trabalhar o que é que nós estamos a pensar, é trabalhar aquilo que nós estamos a acreditar. E isso é muito importante. Tal e qual como na menopausa, não é? Se eu acredito que a menopausa, meu Deus, é a pior fase da minha vida, é que ainda por cima a menopausa ainda dura uns anos. Então é tipo, se eu achar mesmo que a menopausa me vai destruir, se eu achar mesmo que a menopausa vai ser a pior fase da minha vida, o nosso pensamento é congruente com o nosso comportamento. Então nós vamos fazer de tudo para termos razão. E então tudo aquilo que nós agimos, a forma como nós estamos a agir, é para comprovar que nós tínhamos razão, que realmente esta fase da nossa vida é pior. Porquê que não pensamos ao contrário? A menopausa é a melhor fase da minha vida. Vai-me ensinar muitas coisas. Eu já estou preparada. Eu já estou a fazer o meu yoga facial. Eu já estou a cuidar da minha alimentação. Eu já estou a treinar. Já estou a fazer tudo e mais alguma coisa para eu estar preparada para esta fase. Nós encaramos muito melhor. E provavelmente passas por essa fase e nem sequer te apercebes. Então, lá está, os sintomas que eu disse inicialmente, isto depende muito de mulher para mulher. Há mulheres que não sentem nada, que não sentem rigorosamente, não sentem sintomas. E porquê? Não é? Porque o estilo de vida, se calhar, muitas vezes tem um impacto ainda maior, não é se calhar, tem mesmo um impacto maior do que propriamente a menopausa. Portanto, é tudo muito giro. Não, é todo um mundo, é todo um mundo. E tu estavas a falar há pouco, nós podemos, antes de pensar até em suplementação, devemos ir procurar tudo na nossa alimentação, não é? Tudo o que está disponível de forma mais natural também, não? E até o pai da medicina dizia que o alimento era o nosso medicamento, não é? É o melhor medicamento que nós temos. E depois acabamos por esquecer um bocadinho isso no nosso dia-a-dia, porque tomar um suplemento é muito mais rápido, é muito mais fácil, não é? Mas no fundo nós deveríamos estar a nutrir melhor nesse aspecto. Mas a nível de suplementação, fala-se muito na menopausa. O que é que tu aconselhas? Eu sei que tens a abordagem de primeiro vamos procurar o que é que através do alimento, se houver um déficit, então aí sim vamos suplementar, mas o que é que se procura mais a nível de suplementação nesta fase? Sim, normalmente o que é mais recomendado, se existirem o déficit, lá está, é a vitamina D. E repara, e não tem que ser, porque às vezes nós só pensamos em cuidar de nós, lá está, nesta fase. Mas há pessoas, aliás, eu inclusive já tomei suplementação de vitamina D, porque estava com déficit, não tem problema nenhum, não é? Ou seja, se eu estou com déficit, principalmente no inverno, não é? Claro que no verão se calhar existe menos essa possibilidade, portanto, no inverno, se eu tenho déficit, por que não o fazer? O mais frequente na menopausa é a vitamina D, o zinco também é bastante utilizado, o magnésio, e aqui a questão da creatina, apesar que as pessoas não estão tão informadas nesse sentido, mas o zinco, o magnésio e a vitamina D acho que é o mais usual. Mas nunca nos podemos esquecer disto, que não é só suplementar, porque também suplementar e ficarmos com o excesso não traz benefícios. Aliás, pode trazer mesmo malefícios. Então, a primeira coisa que eu recomendo é, primeiro, perguntar ao médico, não é? Ou seja, perceber o que é que está a acontecer a nível de análise, a nível hormonal, e caso realmente seja necessário, porque não o fazer, e suplementar, também não há qualquer problema. No caso da creatina, não existe nenhuma análise que te faça mostrar que sim precisas de creatina. Aqui é um bocadinho mais dependendo do que é que a pessoa faz, do que é que a pessoa treina, dos hábitos também da pessoa até ao dia. Não é porque eu cheguei à menopausa que tenho que tomar creatina, não. Há muitas pessoas que sempre tomaram creatina e chegaram à menopausa e continuaram a tomar. É mais nesse sentido que propriamente o suplemento para a menopausa. Isso não à partida não existe. Há quem faça, apesar que eu não associo muito a suplemento, mas há quem faça e recorre a whey, que é a proteína de soro de leite, ou então outras proteínas de soja e assim. E também pode ser uma possibilidade, ou seja, se a pessoa sente que, sei lá, salta refeições, não faz no meio da manhã, não faz um pequeno almoço ou no meio da tarde, e sente que só há ali 2 refeições com proteína, que é o almoço e o jantar, que é o mais fácil, há pessoas que recorrem ao whey
por ser prático, por ser fácil, por colocar em qualquer lado e já está, não é? Não é preciso muita ciência para ingerir a whey. E a pessoa normalmente às vezes também recorre a isso. Mas já tem que ser uma pessoa, lá está, que já está a fazer tudo o resto, não é? Aqui é o tal, o primeiro faz o básico. Primeiro, repara, vou dar outro exemplo. O que é que me adianta eu estar com obesidade e estar a fazer suplementação em creatina e whey? Não vai adiantar, não é? Ou seja, é um pormenor à beira do básico, não é? Ou seja, é quase como eu estou preocupada em ingerir muitos legumes e muita fruta, mas ainda estou com não sei quantos quilos em cima, não é? Então eu tenho que primeiro tratar do básico, do fundamento, que é, neste caso, eu tenho que certificar que o meu peso está adequado à minha altura, não é? Nesta fase, que já é espetacular, porque repara, quando nós falamos aqui, por exemplo, aqui em massa óssea, já existe diminuição da massa óssea, já existe diminuição da massa muscular. Imagina o que é uma pessoa com obesidade e com pouco músculo e com pouca massa óssea. Imagina o que é a gordura está a fazer à vida daquela pessoa, no sentido do quanto está a complicar a qualidade de vida daquela pessoa. Então, ok, a melhor forma para tu conseguires melhorar a tua massa óssea, melhorar a tua massa muscular, é sem dúvida conseguires perder aqui o teu peso, não é? Por exemplo, as dores articulares, não é? Claro que se uma pessoa é obesa vai ter muito mais dores articulares que uma pessoa normal ponderal. Não é necessariamente pela falta do nutriente em si, não, é porque tem muito peso para suportar, não é? Muito peso, ou seja, as nossas articulações levam com o peso todo. Então é pensar, ok, o que é o básico? O que é que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Perder peso, se for o caso, atenção, não é? Depois, o que é que eu posso melhorar? Isto, isto e isto. Se nós quisermos mudar tudo de uma só vez, normalmente vai em asneira. Porquê? Porque é muita coisa, são muitas mudanças. E se nós só fizermos alguma coisa quando a menopausa chegar, também pode, quer dizer, não é tarde demais, mas mais vale ser antes, mais vale prevenir do que estar a tratar do problema quando ele já existe, não é? Sou muito adepta a isso e não estar à espera de quando as coisas estão más é que eu vou começar a cuidar de mim. Não, é ao contrário. Por estarem bem, por eu saber que vem aí uma fase mais atribulada, então eu vou começar a cuidar de mim. E não é ir ao pormenor, lá está, não é ir logo à suplementação, é fazer primeiro o básico. Quantidade, peso, e depois sim passar para a qualidade e possivelmente, se for necessário, para a suplementação. Sim. Mas estava agora aqui a lembrar-me quando trabalhava na fisioterapia e tinha pacientes que eram obesas e estavam na fisioterapia por causa de dores nos joelhos. E para elas o único tratamento era encharcar-se de analgésicos, anti-inflamatórios, disto e daquilo, e dizia, estou sempre a fazer fisioterapia, estou cada vez a aumentar mais a minha dose de medicação e isto não está a passar. E eu a tentar arranjar uma forma delicada de dizer à pessoa, sabe que o que está a provocar essa dor é o excesso de peso. Mas não havia esse cuidado, as pessoas preferiam, não estou a falar de todas, não é? Mas muitas delas preferiam quase aumentar a medicação do que propriamente cuidar da sua saúde no geral, porque estamos também a encharcar o nosso corpo, não é? Com medicamentos que podiam ser evitados, porque depois aquilo que me acontecia quando eu acompanhava durante muito tempo, agora estou a tomar o protetor do estômago, porque já estou a dar cabo do estômago, já dei cabo de não sei de quê, e continua, ou seja, o problema não ficou resolvido porque não fomos à raiz, continuamos sempre ali a colocar o penso e não estamos a cuidar. E eu acho que trazer essa responsabilidade às pessoas, tem que cuidar melhor de si também. E não é só para a mão, nós devemos confiar nos profissionais que nos acompanham, mas nós somos responsáveis, não é só, ou seja, os nossos hábitos nós temos que mudar para um estilo de vida mais saudável e aquilo que eu via a nível hospitalar era precisamente o oposto, era preocupante o rumo que estava a tomar desde que eu terminei o curso em 2006, vai fazer para o ano 20 anos, ok? Então, a realidade era cada vez mais, os doentes tinham mais excesso de peso, não estavam tão preocupados, utilizavam os medicamentos como uma bengala enorme, quando não deveria ser dessa forma. Portanto, acho que aqui devemos repensar muito o nosso estilo de vida, muito a forma como nós cuidamos da nossa doença, da nossa patologia, mas no fundo como é que cuidamos da nossa saúde, porque nós cuidando da nossa saúde precisamos de cuidar menos da doença também, e isto traz é muito importante.
Olha, Joana, estava aqui Só a ver. que há uma analogia interessante que podemos, agora falaste nisso, que é quase como pintar uma parede e esquecer que existem filtrações. Portanto, por mais que tu pintes a parede, por mais que tu ponhas pensos lá em cima, se tu não vais à raiz do problema, tu vais continuar a ter que pintar não sei quantas vezes a tua parede. E aqui é a mesma situação, não é? Que é, ok, eu só estou a fazer a suplementação, ok, mas o peso ainda está lá, não é? Portanto, eu tenho que primeiro ir à raiz do problema, que até pode não ser relacionado com o peso, pode ser relacionado com o mindset, pode ser relacionado com a crença da pessoa. Não é? Se a pessoa acredita que realmente quer o suplemento, ainda foi há pouco tempo que uma das pacientes, a crença que ela tinha é que era o contraceptivo que lhe estava a aumentar de peso. Então era quase como, eu só vou conseguir, repara nisto, eu só vou conseguir perder peso quando eu tirar no caso dela era, já não sei qual é que era o contraceptivo que ela utilizava, mas é quase como justificar tudo aquilo que está a acontecer por causa de algo externo. Estás a perceber? Ou seja, não é ir à raiz do problema. As pessoas têm dificuldade de ir à raiz do problema e perceber que estamos só a pintar paredes. Mas nós não podemos só pintar paredes, porque senão não saímos do mesmo ciclo, não é? Estamos sempre no mesmo ciclo. Ok, aquilo até pode atenuar e vai diminuir a dor, não é? Se eu colocar um anti-inflamatório e tudo mais, mas a questão é que... outra questão, isto aqui é muito importante e às vezes nós não temos essa percepção, não é? Que associamos que a obesidade é uma coisa... Ok, é só obesa. Só obesa. O facto de ser obesa tem uma inflamação sistémica de baixo grau. Se eu tiver uma inflamação sistémica de baixo grau durante anos da minha vida, eu vou ter N complicações. Portanto, não é só o obesa, é a partir desta obesidade que vem muitas outras doenças. E depois, às vezes, o que é que acontece? Isto está a acontecer, eu tenho diabetes, eu tenho osteoporose, eu tenho agora uma síndrome metabólica, eu tenho uma doença cardiovascular porque entrei na menopausa. Não, muitas vezes não foi a menopausa que te levou a isso. Muitas vezes foi todo o teu histórico anterior, toda a obesidade que já vives há 10 anos, há 20 anos, que te levou a isso. Mas a pessoa que associa logo o problema é menopausa, é a minha idade. Ok, o que é que nós fizemos para conseguirmos diminuir todos estes problemas, não é? Ou pelo menos atrasar o máximo possível todos estes problemas. Lá está, às vezes as pessoas associam, é mais fácil dizer que foi a menopausa. Foi a menopausa que me destruiu a vida. É a idade que me está a destruir a vida. Não, pensa ao contrário, por teres mais idade, vamos então cuidar ainda mais de ti. É exatamente o contrário. Olha que incrível, ter uma idade... Olha tu, o teu exemplo, Paula, cada vez mais velha e cada vez com uma pele invejável. Portanto, é exatamente isso, não é? É isso. É termos orgulho de dizer, eu estou mais velha, ok, é um facto, estou com os meus 30, os meus 40 anos, mas olha, repara na quarentona que eu sou. Olha, repara bem nisto, não é? É isto que eu acho que nós nos temos a orgulhar. Porque há uns tempos atrás eu não tinha o mesmo conhecimento que tenho neste momento. Então é isto que nós temos que perceber. Se eu estou na menopausa, já tenho certamente 40 anos e para cima. Então eu já tenho muito conhecimento para trás. Deixa-me aproveitar a minha vida e viver a vida, não é? E não sobreviver, não é? Que é muita outra coisa que eu... no caso do emagrecimento, eu digo muito vive enquanto emagrece e não esperes emagrecer para viver. E a felicidade é a mesma coisa. Olha, li isto recentemente, Paula, que é felicidade. Nós muitas vezes estamos à espera de atingir determinado objetivo para sermos felizes e esquecemos que primeiro temos que ser felizes para conseguirmos chegar ao tal objetivo. Percebes? Então aqui é igual, é tipo, não, eu tenho que ser feliz primeiro, eu tenho que encontrar a felicidade onde eu estou, da forma como eu estou, para eu poder chegar aonde eu quero e não estar à espera para que eu seja realmente feliz. Acho que isto nós devemos levar a sério, não é? Que é, não, eu posso ser feliz com aquilo que eu tenho, eu posso ser feliz da forma como eu estou, eu posso ser feliz com a alimentação que eu tenho neste momento. Ok, mas eu tenho que primeiro ser feliz neste momento, ser grata, viver com qualidade, não é? E não só ver o tempo a passar, ver os anos a passar e a ficar cada vez mais ansiosa, ai meu Deus, não é? Não, é o contrário, acho que é mesmo o contrário. Portanto, acho que lá está muito relacionado também com o processo de emagrecimento e também aqui com o processo do autocuidado, não é? Que é, se eu não gosto de mim... Qual é aquela frase que tu dizes que gosto muito, que é
Não, quem ama cuida, não é? Ou seja, se eu não estou a cuidar de mim é porque eu não gosto de mim, mas eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me amar para dar o passo a seguir. Ou seja, eu gosto tanto de mim que eu agora vou começar a cuidar, não é? Acho que é a mesma lógica da felicidade e a mesma que a lógica do emagrecimento. É usufruir. É isso mesmo, estamos a dizer, quando eu cuido de algo, eu começo a gostar mais, não é? Daquilo que eu cuido, não é? E depois, como eu gosto mais, vou cuidar ainda mais. É mesmo isto. Eu cuido, eu vou amar, como eu amo, eu vou cuidar ainda mais. E é isto que nós temos que trazer. E às vezes a pessoa diz, mas eu não gosto de mim. Então, não gostas de ti, começa por cuidar de ti. Começa simplesmente por cuidar de ti. Vais ver que isso vem. Isso vem. Não é? Portanto, é como cuidar de uma planta, cuidar de um animal de estimação. Nós cuidamos, começamos a gostar mais, não é? Então, cuida de ti, vais ver que vais começar a gostar mais de ti. Gostas mais de ti, vais querer cuidar ainda mais de ti e melhor. E isso é importante. Olha, Joana, muito obrigada. Foi um episódio foi incrível. Aqui foi muito rico. Nós tivemos aqui alguns problemas técnicos assim a meio, na parte da internet. Mas a mensagem acho que passou. Eu estou aqui no meu quarto, não é? Tu estás na tua clínica linda, mas fala-nos até onde é que podemos encontrar, onde é que podemos encontrar, as redes sociais, a tua clínica onde é que está? Então, vocês podem me encontrar nas redes sociais. O Instagram é joanapinho.nutricionista, o Facebook, o YouTube e o TikTok também estamos em todas as redes sociais, basicamente. Também temos blog, também é possível encontrar no blog e presencialmente. Eu tenho uma clínica em Vila Nova de Gaia, onde também ajudamos pessoas. Nós trabalhamos essencialmente com mulheres que querem emagrecer, com mulheres que querem ir mais além também do nutriente. Eu sou muito apologista, obviamente, que a alimentação é importante, mas a alimentação não é só o nutriente, não é só aquilo que está no prato, é mais do que isso, é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sentimos, a forma como nós agimos. E nós trabalhamos muito de uma forma holística, muito a parte comportamental. Diria mesmo que a nossa base, a base do meu método, é o desenvolvimento pessoal contínuo, mais relacionado aqui com a alimentação, mas que não é que é realmente importante. Trabalhamos isso também aqui na clínica e também fazemos acompanhamento online. Também temos, lá está, as duas formas. Trabalhamos com muitas pessoas de fora, com muitas pessoas que estão no estrangeiro, portanto, isto da distância não é um impedimento de cuidarmos de nós, pois não, Paula? Tu estás aí, eu estou aqui, estamos aqui a falar as duas naturalmente, portanto vamos utilizar as tecnologias a nosso favor. Às vezes ela dá-nos estas partidas, não é? De vez em quando aparece aqui preto, mas não há problema, nós somos firmes e fortes e continuamos. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, muito obrigada e vemo-nos em breve. Beijinho. Obrigada pelo convite. Beijinho.